Meu marido me alugava para outros homens. Eu sei que é difícil de acreditar, meu bem, mas é a pura verdade que eu carrego há mais de 40 anos guardada aqui no peito. Eu tinha 22 anos quando casei com ele, achando que tinha encontrado o príncipe encantado. Que inocente eu fui, minha filha. Ele era bonito, trabalhava, me tratava bem no começo. Sabe como é, né? Todo homem é um santo antes do casamento. Mas logo depois que assinei aqueles papéis na igreja, tudo mudou. Aos poucos, devagarzinho, ele foi me mostrando quem realmente era. Primeiro foram as palavrinhas, sabe? Você não entende de dinheiro. Deixa que eu cuido disso. Mulher não precisa trabalhar. Eu achava que era carinho, que ele queria me proteger. Ave Maria, como eu estava enganada. Você já se sentiu como um objeto, meu bem? Como se não fosse uma pessoa, mas só uma coisa que alguém pode usar quando quiser? Me diz nos comentários se conhece alguém que passou por isso, porque eu sei que não fui a única. A gente morava numa casinha simples lá no interior, longe da minha família. Ele fez questão de me afastar de todo mundo que me amava. Dizia que agora eu tinha família nova, que não precisava mais da minha mãe, dos meus irmãos, que mulher casada tem que ser fiel ao marido acima de tudo. Eu acreditei, sabe por quê? Porque eu fui criada para obedecer. Minha mãe sempre dizia: casa com homem para ser feliz e fazer ele feliz também. Nunca ninguém me ensinou que eu tinha direitos, que eu podia dizer não. Nos primeiros meses de casada, ele ainda disfarçava. Me dava presentinhos baratinhos, me levava para passear na praça aos domingos, mas sempre com aquelas regrinhas. Não conversa com fulano, não sorri para cicrano, não usa essa roupa que está muito decotada. Eu obedecia tudo, achando que era ciúme de quem amava. Que besteira, minha filha! Ciúme de quem ama protege, não controla. Mas naquela época eu não sabia a diferença. Foi no 6º mês de casamento que ele chegou em casa com uma história estranha. Disse que estava devendo dinheiro para uns homens perigosos, que se não pagasse, iam fazer mal para nós dois. Eu fiquei desesperada. Ofereci meus poucos trocados que tinha guardado. Ele riu daquele jeito debochado e disse: com essa mixaria não dá nem para começar a pagar. Foi aí que ele soltou a primeira bomba. Mas você pode ajudar de outro jeito. Eu perguntei como, ingênua que só. Ele disse que um amigo dele estava disposto a pagar bem para conversar comigo. Eu não entendi no começo. Juro por Deus. Achei que era conversa mesmo, sabe? Falar sobre a vida, dar conselho. Essas coisas que mulher sabe fazer. Quando eu entendi o que ele realmente queria dizer, meu mundo desabou. Gritei, chorei, disse que nunca faria uma coisa dessas. Ele mudou completamente. Ficou frio, calculista. Disse que eu não tinha escolha, que era minha obrigação como esposa ajudar a família, que se eu não fizesse, ele ia contar para todo mundo que eu era uma mulher rebelde, desobediente, que não prestava. Naquela época, meu bem, a reputação da mulher era tudo. Se te chamassem de mulher à toa, você não conseguia nem ir na venda comprar pão que todo mundo te olhava torto. Ele me ameaçou de outras formas também. Disse que se eu contasse para alguém, iam pensar que eu estava inventando história para manchar o nome dele. Quem vai acreditar numa mulher contra a palavra de um homem trabalhador? Ele dizia. E estava certo, infelizmente. Naqueles tempos, a palavra do homem valia muito mais que a da mulher. Ele me isolou completamente. Não me deixava visitar minha família. Dizia que eles iam encher minha cabeça de ideias erradas. Não me deixava trabalhar, para eu não ter dinheiro próprio nem conhecer outras pessoas. Não me deixava nem ir na igreja sozinha. Sempre ia junto para controlar com quem eu falava. Foi assim que ele me transformou numa prisioneira na minha própria casa. A primeira vez que ele me forçou a receber um estranho, eu pensei que ia morrer de vergonha. Chorei tanto que meus olhos ficaram inchados por 3 dias. Mas ele não demonstrou nenhuma piedade. Disse que era só o começo, que eu ia me acostumar, que outras mulheres faziam isso e viviam bem. Mentira deslavada, é claro. Nenhuma mulher se acostuma a ser tratada como mercadoria. Ele criou um sistema perverso. Me vestia de um jeito que ele achava adequado. Me ensinava o que falar e o que não falar. Dizia que se eu contasse alguma coisa sobre nossa vida particular para aqueles homens, ia ter consequências graves. Me fez decorar uma história falsa sobre quem eu era, de onde vinha.
Eu me tornei uma atriz forçada na peça mais humilhante da minha vida. Os homens que ele trazia eram de todos os tipos. Alguns pareciam até gente boa, outros me davam arrepios só de olhar, mas todos tinham uma coisa em comum. Tratavam aquilo como negócio normal. Pagavam e esperavam receber o que achavam que mereciam. Eu me sentia suja, usada, quebrada por dentro. Mas não podia demonstrar, senão ele ficava furioso e me castigava depois. Os castigos eram terríveis, meu bem. Às vezes ele me deixava sem comer o dia todo, outras vezes me trancava no quartinho dos fundos. Uma vez chegou a me amarrar numa cadeira e sair de casa, me deixando sozinha por horas, com medo de que alguém aparecesse e me encontrasse naquela situação. Ele sabia exatamente como me quebrar psicologicamente. Alternava momentos de crueldade com momentos de carinho. Depois de me humilhar, às vezes chegava com um doce ou uma flor, pedindo desculpas, dizendo que me amava, mas que a vida estava difícil, que quando a situação melhorasse, ele pararia com aquilo. Eu me agarrava nessas promessas como uma pessoa se agarra numa tábua no meio do mar. Queria tanto acreditar que aquilo era temporário, que meu marido ainda tinha amor por mim. Hoje eu sei que isso se chama manipulação, mas naquela época eu não conhecia essa palavra. Achava que era fraqueza minha, que eu não estava sendo uma boa esposa, que se eu fosse melhor, ele não precisaria fazer aquilo. A culpa sempre recaía sobre mim, nunca sobre ele. Ele era muito esperto. Nunca deixava a marca visível quando me castigava. Sabia exatamente onde machucar sem que ninguém percebesse. E sempre tinha uma desculpa pronta se alguém estranhasse meu comportamento. Ela está meio nervosa esses dias. Mulher é assim mesmo, né? Deve estar naqueles dias do mês. As pessoas acreditavam e eu continuava invisível, gritando por socorro sem que ninguém ouvisse. O dinheiro que ele ganhava com aquilo nunca era usado para melhorar nossa vida. Pelo contrário, ele gastava tudo em bebida, jogo e outras mulheres. Isso mesmo, meu bem. Enquanto me obrigava a receber estranhos, ele tinha casos por aí. A hipocrisia era tamanha que chegava a ser cômica, se não fosse tão trágica. Ele me chamava de sua mulher na frente dos outros, mas me tratava como propriedade dentro de casa. Dizia que eu tinha que ser fiel a ele, mas ele podia fazer o que quisesse. Durante esses anos todos, eu tentei fugir algumas vezes, mas sempre voltava porque não tinha para onde ir. Minha família morava longe. Eu não tinha dinheiro nem documento. Ele guardava tudo trancado. E sempre que eu ameaçava ir embora, ele mudava completamente de comportamento. Ficava carinhoso, atencioso, prometia que ia mudar, que nunca mais faria aquilo. Chegava até a chorar, pedindo perdão, dizendo que me amava mais que tudo na vida. Nesses momentos eu sentia pena dele. Acreditava que no fundo ele era uma boa pessoa que estava passando por dificuldades. Que inocente eu fui durante tantos anos. Ele sabia exatamente quais botões apertar para me manter ali. Conhecia minhas fraquezas, meus medos, meus sonhos. Usava tudo isso contra mim com uma crueldade calculada. Quando eu sonhava em ter filhos, ele dizia que primeiro precisávamos melhorar de vida. Quando eu falava em trabalhar, dizia que mulher trabalhadora era mal vista. Quando eu queria visitar minha família, inventava alguma emergência ou compromisso importante. Foi assim que os anos foram passando e eu fui ficando cada vez mais perdida, mais quebrada, mais convencida de que aquela era minha vida e eu não merecia coisa melhor. Ele me convenceu de que eu era sortuda por ter um marido que cuidava de mim, mesmo eu sendo problemática e difícil de aturar, que outro homem não teria paciência comigo, que eu deveria ser grata por ele não me abandonar. Essas palavras martelavam na minha cabeça todos os dias, até que eu realmente comecei a acreditar que ele estava certo, que eu era uma mulher com defeito, que não sabia ser esposa direito, que merecia ser castigada. A autoestima, minha filha, é uma coisa frágil. Quando alguém fica martelando todo dia que você não presta, uma hora você acredita. E foi isso que aconteceu comigo durante muitos anos da minha vida. Que horas são aí na sua cidade, meu bem? Porque eu preciso que você pare tudo e me escute com atenção. Porque o que eu vou contar agora é a parte mais difícil da minha história. Depois de 5 anos vivendo nesse inferno, eu já não me reconhecia mais no espelho. Tinha emagrecido tanto que minhas roupas ficavam folgadas,
Meu cabelo tinha perdido o brilho. Meus olhos não tinham mais vida. Eu era uma sombra da mulher que um dia fui. Mas o pior não era o que estava acontecendo com meu corpo. Era o que estava acontecendo com minha alma. Eu tinha começado a me sentir morta por dentro, como se fosse apenas um objeto mesmo, sem sentimentos, sem vontade própria. Acordava de manhã já pensando em como ia ser o dia, quem ele ia trazer, que tipo de humilhação eu ia ter que passar. Vivia num estado constante de ansiedade e medo. Medo dele, medo dos estranhos, medo de mim mesma. Porque sabe o que é mais assustador? Eu estava começando a me acostumar com aquilo. Não que eu gostasse, jamais. Mas meu corpo e minha mente tinham criado uma forma de se defender, se desligando durante aqueles momentos terríveis. Era como se eu saísse de dentro de mim e ficasse flutuando no teto, vendo tudo acontecer com outra pessoa. Os médicos hoje chamam isso de dissociação, mas naquela época eu achava que estava ficando louca. Às vezes eu passava horas sem conseguir me lembrar do que tinha acontecido, como se minha mente apagasse as partes mais dolorosas para me proteger. Ele percebia quando eu ficava nesse estado e ficava ainda mais irritado. Dizia que eu estava fazendo drama, que tinha que participar direito, senão os clientes iam reclamar. Cliente, ele chamava aqueles homens de clientes, como se eu fosse um negócio qualquer, uma loja, um serviço. A frieza com que ele falava sobre aquilo era de cortar o coração. Nunca demonstrava nenhum remorso, nenhuma culpa. Pelo contrário, às vezes até parecia orgulhoso da organização que ele tinha montado. Falava sobre horários, preços, regras, como se fosse um trabalho normal. E o mais terrível é que ele conseguiu me convencer de que aquilo era temporário, que quando juntássemos dinheiro suficiente, ele pararia com tudo e seríamos um casal normal. Eu me agarrava nessa esperança como uma pessoa se agarra num galho quando está se afogando. Contava os dias, as semanas, os meses, esperando que ele cumprisse a promessa. Mas o tempo ia passando e nada mudava. Pelo contrário, parecia que ele estava gostando cada vez mais daquela situação, porque além do dinheiro, aquilo alimentava o ego doente dele. Ele se sentia poderoso, no controle total da minha vida, e realmente estava, porque eu tinha me tornado completamente dependente dele para tudo. Não sabia nem como pegar um ônibus para ir ao centro da cidade, quanto mais recomeçar uma vida sozinha. Foi nessa época que eu comecei a ter pesadelos terríveis. Sonhava que estava presa numa gaiola e não conseguia sair. Por mais que gritasse, ninguém me ouvia. Acordava no meio da noite toda suada com o coração disparado. Ele percebia e ficava irritado porque eu atrapalhava o sono dele. Dizia que mulher fresca demais vive inventando problema onde não tem, que se eu parasse de pensar bobagem, dormiria melhor. Como se fosse simples assim, né, meu bem? Como se a gente pudesse desligar os sentimentos igual desliga uma televisão. Eu tentava explicar para ele como me sentia, mas ele sempre virava o jogo contra mim. Dizia que eu era ingrata, que ele estava se sacrificando para cuidar de mim, que outras mulheres na minha situação estariam morando na rua, que eu, pelo menos, tinha casa, comida, roupa lavada, como se isso justificasse tudo o que ele me fazia passar. Durante esse período, eu desenvolvi alguns problemas de saúde que hoje sei que eram causados pelo estresse e pelo trauma. Tinha dores de cabeça constantes, dores no estômago, insônia. Às vezes passava dias sem conseguir comer direito. Meu corpo estava reagindo àquilo tudo, pedindo socorro do jeito que podia. Mas ele não me levava no médico, dizia que era frescura, que mulher sempre arranja um probleminha para chamar atenção. Quando a dor ficava insuportável, ele me dava uns comprimidos que guardava numa caixinha, sem nem saber direito o que era. Eu tomava porque queria que a dor passasse, mas desconfiava que ele estava me medicando para me manter mais dócil, mais obediente. Uma coisa que me marcou muito nessa fase foi quando uma vizinha veio me visitar. Era uma senhora mais velha, Dona Conceição, que morava há muitos anos na rua. Ela percebeu que algo estava errado comigo. Perguntou se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Por um momento eu quis contar tudo, pedir ajuda, implorar para ela me salvar daquela situação. Mas quando abri a boca, ele apareceu do nada e tomou conta da conversa. Falou que eu estava passando por uns problemas de saúde femininos
Que mulher nova às vezes fica meio nervosa, essas coisas. Dona Conceição acreditou e foi embora, mas não sem antes me dar um olhar que nunca esqueci. Era um olhar de quem sabia que algo estava muito errado, mas não sabia como ajudar. Depois que ela saiu, ele me deu uma bronca terrível. Disse que se eu abrisse a boca para qualquer pessoa, as consequências seriam muito piores do que eu podia imaginar. Que ele tinha amigos poderosos que podiam fazer mal não só para mim, mas para minha família também. Eu acreditei, porque naquela altura eu já não conseguia distinguir entre as verdades e as mentiras dele. Meu senso crítico tinha sido completamente destruído pelos anos de manipulação. Foi também nessa época que ele começou a me obrigar a usar certas roupas, certos tipos de maquiagem. Dizia que eu precisava parecer mais apresentável para os clientes. Comprava roupas íntimas que me faziam sentir ainda mais desconfortável, perfumes com cheiros enjoativos, sapatos que machucavam meus pés. Eu me sentia como uma boneca sendo vestida para agradar outros, sem nenhuma vontade própria sobre minha aparência. Até meu cabelo ele controlava. Não me deixava cortar, nem deixar crescer muito. Tinha que estar sempre do jeito que ele achava que ficava melhor para o negócio. Eu olhava no espelho e não me reconhecia. Aquela mulher pintada, vestida daquele jeito, não era eu. Era uma versão falsa criada por ele para satisfazer os desejos doentios de homens desconhecidos. O dinheiro que entrava nunca melhorava nossa condição de vida de verdade. Ele gastava com bebida, com jogo, às vezes até com presentes para outras mulheres que ele conhecia. Sim, meu bem, enquanto eu passava por aquele inferno, ele ainda tinha casos por aí. A hipocrisia era tamanha que chegava a me dar nojo. Ele falava de honra, de respeito, de família, mas tratava a própria esposa como mercadoria. Dizia que eu era dele e por isso podia fazer comigo o que quisesse, como se eu fosse um objeto comprado na loja, sem direitos, sem voz, sem dignidade. Durante esses anos, minha saúde mental foi se deteriorando cada vez mais. Eu tinha desenvolvido uma série de manias e medos que hoje sei que eram sintomas do trauma que estava vivendo. Tinha medo de sair na rua, medo de falar com pessoas, medo até da minha própria sombra. Checava as portas e janelas várias vezes antes de dormir. Tinha certeza de que alguém ia invadir nossa casa. Sobressaltava com qualquer barulho, qualquer movimento inesperado. Vivia num estado de alerta constante, como um animal encurralado esperando o próximo ataque. Ele achava graça da minha situação. Dizia que eu era esquizofrênica, paranoica, desequilibrada. Usava meus sintomas como mais uma forma de me humilhar e me convencer de que eu realmente tinha problemas mentais. Que pessoa normal não conseguiria viver uma vida simples como a nossa? Que eu era complicada demais, problemática demais. Essas palavras ecoavam na minha cabeça dia e noite. Eu realmente comecei a acreditar que tinha algo errado comigo, que merecia tudo aquilo porque não sabia ser uma pessoa normal. A lavagem cerebral tinha sido tão eficiente que eu já não conseguia pensar por mim mesma. Era como se minha mente tivesse sido sequestrada e ele fosse o único dono dos meus pensamentos. Quando eu tentava questionar alguma coisa, ele logo me fazia lembrar de como eu era sortuda por ter ele cuidando de mim. Que mulher doente mental como eu não conseguiria sobreviver sozinha no mundo. Que família nenhuma ia querer uma filha problemática de volta. Que eu deveria agradecer todos os dias por ter um homem paciente que aguentava minhas neuroses. Essas palavras eram como veneno sendo injetado diariamente na minha alma. E o pior é que eu engolia tudo. Acreditava em cada mentira. Me sentia culpada por não ser grata o suficiente. Achava que era ingratidão minha reclamar da vida que ele me proporcionava. Que outras mulheres na minha situação estariam felizes por ter casa, comida e um marido que cuidava delas. A distorção da realidade tinha chegado a um nível tão profundo que eu já não sabia mais o que era certo ou errado, normal ou anormal. Minha percepção de mundo tinha sido completamente alterada por anos de abuso psicológico constante. Eu vivia numa realidade paralela, criada por ele, onde tudo o que acontecia comigo era normal, necessário, até mesmo merecido. Era uma prisão mental da qual eu não conseguia escapar, mesmo quando fisicamente tinha a oportunidade de sair de casa.
Deixa eu perguntar, você acredita que uma pessoa pode mudar tanto assim? O que você faria no meu lugar? Porque foi no 7º ano desse pesadelo que algo dentro de mim começou a se mexer. Não sei se foi instinto de sobrevivência, se foi a alma gritando por liberdade, mas alguma coisa começou a acordar lá no fundo do meu ser. Tudo começou com um incidente que marcou minha vida para sempre. Era uma quinta-feira de manhã. Eu lembro direitinho porque quinta-feira era o dia que ele sempre trazia clientes novos, como ele dizia. Eu estava preparando o café quando ouvi uma discussão na rua. Era a dona Conceição, a vizinha que tinha me visitado anos antes, brigando com um homem que estava maltratando uma cachorrinha na calçada. Ela gritava: "Esse animal não é seu para você fazer o que quiser. Toda criatura de Deus merece respeito." Aquelas palavras entraram no meu ouvido como um raio. Não é seu para fazer o que quiser. Eu fiquei parada ali, com a xícara na mão, repetindo essa frase na cabeça. Pela primeira vez em anos eu me perguntei: será que eu também tenho o direito de não ser propriedade de ninguém? Será que eu também mereço respeito? Foi como se uma luz tivesse acendido num quarto escuro há muito tempo. Não foi uma transformação imediata, meu bem. Foi um processo lento, doloroso, de redescobrir quem eu era por baixo de todas aquelas camadas de medo e submissão. Comecei a observar as coisas de forma diferente. Quando ele falava comigo daquele jeito grosseiro, eu pensava: será que isso é normal mesmo? Quando me obrigava a fazer coisas que me machucavam por dentro, eu me perguntava: será que outras mulheres passam por isso? Comecei a prestar atenção nas outras mulheres da vizinhança, como elas falavam, como andavam, como eram tratadas pelos maridos, e percebi que mesmo naquela época onde a mulher tinha menos liberdade, elas não viviam o que eu vivia. Elas podiam visitar as famílias, tinham amigas, saíam para comprar coisas sozinhas. Elas eram respeitadas pelos maridos, mesmo quando havia discussões. Nenhuma delas tinha aquele olhar de medo constante que eu tinha. Foi assim que comecei a entender que minha situação não era normal. Não era o que toda mulher casada vivia. Comecei a questionar as verdades que ele tinha plantado na minha cabeça durante todos aqueles anos. Mas questionar era perigoso, porque ele percebia qualquer mudança no meu comportamento imediatamente. Era como se ele tivesse um radar para detectar quando eu estava pensando fora dos limites que ele tinha estabelecido para mim. Por isso eu tinha que ser muito cuidadosa, muito discreta. Comecei a fazer pequenas coisas em segredo. Quando ele saía, eu abria as gavetas onde ele guardava nossos documentos e dinheiro. Não para pegar nada, só para saber onde estava tudo. Comecei a observar os horários dele, a rotina dele, quando ele estava mais distraído ou mais atento. Também comecei a conversar mais com as vizinhas, sempre de forma muito sutil para não levantar suspeitas. Perguntava coisas simples do tipo: como é que a senhora faz quando precisa ir no médico? Ou: a senhora conhece algum lugar onde a gente pode pedir ajuda quando está com problema? Elas me davam informações preciosas sem nem imaginar que eu estava planejando uma fuga. Descobri que existia uma delegacia da mulher na cidade vizinha, que tinha ônibus que passava de hora em hora na esquina, que existiam organizações que ajudavam mulheres em situação difícil. Cada informação que eu conseguia era como um pedacinho de esperança que eu guardava no coração. Mas a parte mais difícil era lidar com minha própria mente. Anos de manipulação não se apagam da noite para o dia, meu bem. Mesmo quando eu já sabia que queria sair daquela situação, ainda tinha momentos de dúvida. Ainda ouvia a voz dele na minha cabeça, dizendo que eu não conseguiria sobreviver sozinha, que eu era problemática demais, que minha família não ia me aceitar de volta. Esses pensamentos me paralisavam às vezes. Eu ficava horas acordada de madrugada, pesando os prós e contras, imaginando cenários terríveis do que poderia acontecer se eu tentasse fugir e não conseguisse. E se ele me encontrasse? E se ele me encontrasse? E se ele realmente fizesse mal para minha família? E se eu realmente não conseguisse me virar sozinha lá fora? Esses medos eram reais, meu bem, porque ele tinha plantado cada um deles na minha cabeça com muito cuidado ao longo dos anos. Mas aos poucos eu fui percebendo que viver com medo de tentar era pior do que tentar e enfrentar as consequências. Comecei a fazer pequenos testes de coragem. Quando ele saía,
Eu ia até a esquina e voltava correndo só para provar para mim mesma que eu conseguia sair de casa sozinha. Ia na vendinha comprar alguma coisa sem ele, tremendo de medo, mas fazendo assim mesmo. Cada pequena vitória me dava um pouquinho mais de confiança. Foi nessa época que eu conheci Dona Maria, uma senhora que morava 3 casas depois da nossa. Ela tinha ficado viúva há alguns anos e criava os netos sozinha. Vê-la trabalhando, se virando, tomando decisões, me mostrou que era possível uma mulher viver sem depender de homem. Ela até me ofereceu trabalho às vezes, pequenas costuras que ela fazia por encomenda. Eu sempre recusava, porque ele não deixava. Mas comecei a imaginar como seria ter meu próprio dinheiro, minha própria renda. A ideia de independência financeira começou a crescer na minha cabeça como uma sementinha. Ele percebeu que eu estava diferente e começou a ficar mais controlador ainda. Passou a me questionar sobre cada minuto que eu passava fora de casa, sobre cada pessoa com quem eu falava. Inventou novas regras, novos castigos, novas formas de me humilhar. Era como se ele sentisse que estava perdendo o controle e por isso apertasse ainda mais o cerco. Mas dessa vez, em vez de me quebrar, aquilo só confirmou que eu estava no caminho certo. Se ele estava com medo de me perder, é porque eu realmente tinha poder. Eu realmente podia escolher sair dali. Durante meses eu oscilei entre momentos de coragem e momentos de desespero total. Tinha dias que eu acordava determinada a fugir naquela mesma semana. Outros dias que eu me convencia de que era melhor ficar e tentar mudar ele de dentro para fora. Que ilusão, né, meu bem? Achar que a gente pode mudar uma pessoa que não quer ser mudada. Mas naquela época, eu ainda acreditava que no fundo dele existia o homem que eu tinha conhecido no começo. Aquele que me tratava bem e me fazia sorrir. Hoje eu sei que aquele homem nunca existiu de verdade. Era só uma máscara que ele usava para me conquistar e depois me prender. Foi durante um desses altos e baixos emocionais que aconteceu o evento que mudou tudo. Ele trouxe um homem diferente dos outros, mais violento, mais agressivo. Esse homem me machucou de uma forma que os outros nunca tinham machucado. Saí daquele encontro com marcas no corpo e uma dor na alma que era indescritível. Quando questionei meu marido sobre aquilo, ele disse que eu estava exagerando, que mulher forte aguenta qualquer coisa, que eu estava ficando fresca demais. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim definitivamente. Eu percebi que não importava o que eu fizesse, o quanto eu obedecesse, o quanto eu tentasse ser a esposa perfeita que ele queria, ele sempre ia me ver como um objeto, nunca como uma pessoa com sentimentos, com limites, com dignidade. Essa descoberta foi ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Libertadora porque finalmente eu enxergava a realidade sem os filtros que ele tinha colocado na minha percepção. Aterrorizante porque significava que eu realmente precisava tomar uma atitude drástica se quisesse ter uma vida diferente. Respira fundo comigo, porque o que vem agora foi o momento mais difícil. Você já teve que tomar uma decisão que mudaria tudo? Uma decisão que você sabia que não tinha volta? Foi exatamente isso que aconteceu comigo numa terça-feira de setembro. Eu lembro de cada detalhe daquele dia, porque foi o dia que eu nasci de novo. Ele tinha saído para resolver uns negócios na cidade e disse que voltaria só no final da tarde. Era minha chance. Eu tinha ensaiado aquele momento tantas vezes na minha cabeça que já sabia exatamente o que fazer. Primeiro, peguei os documentos que ele guardava trancados na gaveta da cômoda. Tive que quebrar o cadeado com um martelo, e cada martelada parecia um tiro no silêncio da casa. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar. Peguei minha certidão de nascimento, meu RG, nossa certidão de casamento. Sim, eu levei porque sabia que ia precisar para me divorciar dele. Peguei também o pouco dinheiro que tinha guardado ali, uns trocados que ele juntava para emergências. Não era muito, mas era o que eu precisava para comprar uma passagem de ônibus e começar uma nova vida. Depois, fui até o armário e peguei apenas uma muda de roupa. Não levei nada que pudesse me identificar como a mulher que eu era ali naquela casa. Deixei para trás os vestidos que ele me obrigava a usar, os sapatos desconfortáveis, as joias baratas que ele me dava para me manter contente. Vesti uma roupa simples, amarrei o cabelo num rabo de cavalo e, pela primeira vez em anos, me senti parecida comigo mesma. Antes de sair,
Eu escrevi uma carta para ele. Não uma carta de despedida romântica, mas uma carta de libertação. Escrevi que eu sabia o que ele tinha feito comigo durante todos aqueles anos, que eu sabia que aquilo não era amor nem cuidado, mas abuso e exploração. Escrevi que eu estava indo embora e que ele não deveria me procurar porque eu ia contar toda a verdade para quem precisasse ouvir. Escrevi que eu perdoava ele, não porque ele merecia perdão, mas porque eu precisava me livrar daquele peso para poder seguir em frente. Deixei a carta em cima da cama e saí pela porta da frente, sem olhar para trás. Caminhei até a rodoviária com as pernas tremendo, olhando para todos os lados com medo de que ele aparecesse do nada e me arrastasse de volta. Cada passo que eu dava era uma vitória. Cada metro de distância da casa era uma conquista. Quando cheguei na rodoviária e comprei a passagem para a cidade onde minha irmã morava, eu chorei. Chorei de alívio, de medo, de esperança, de dor. Chorei por tudo que eu tinha perdido e por tudo que eu estava ganhando naquele momento. A viagem de ônibus durou 4 horas e foram as 4 horas mais longas e mais libertadoras da minha vida. Eu ficava olhando pela janela, vendo a paisagem mudar e pensando: estou indo para longe daquele inferno, estou me salvando. Mas também pensava: e se ele me encontrar? E se minha família não me aceitar? E se eu não conseguir recomeçar? O medo e a esperança brigavam dentro do meu peito o tempo todo. Quando o ônibus parou na rodoviária da cidade da minha irmã, eu quase não tive coragem de descer. Fiquei ali sentada, olhando pela janela, pensando se não seria melhor voltar. Pelo menos na minha prisão eu sabia o que esperar, sabia como sobreviver. Ali fora era tudo incerto, desconhecido. Mas aí eu lembrei das palavras da Dona Conceição sobre a cachorrinha. Toda criatura de Deus merece respeito. E pensei: eu também mereço respeito, eu também mereço uma vida digna. Desci do ônibus com a bolsinha na mão e o coração na garganta. Peguei um táxi até a casa da minha irmã, que nem sabia que eu estava vindo. Quando toquei a campainha e ela abriu a porta, o primeiro que ela disse foi: "Meu Deus, o que aconteceu com você?" Porque eu estava tão diferente, tão magra, tão assustada, que ela não me reconheceu direito. Quando contei toda a história para ela, minha irmã chorou junto comigo. Disse que sempre desconfiou que algo estava errado, mas que eu parecia tão distante, tão diferente, que ela não sabia como me ajudar. Me abraçou forte e disse: "Você está segura agora? Você está em casa." Essas palavras foram como um bálsamo na minha alma ferida. Durante as primeiras semanas na casa da minha irmã, eu vivia em estado de alerta constante. Qualquer barulho na rua me fazia correr para a janela, achando que era ele vindo me buscar. Eu não conseguia dormir direito, tinha pesadelos terríveis, acordava gritando no meio da noite. Minha irmã foi muito paciente comigo, não me pressionava para contar detalhes, não me julgava por ter demorado tanto para sair daquela situação. Apenas ficava ali, me oferecendo colo e segurança quando eu precisava. Foi ela quem me levou no médico pela primeira vez em anos. O doutor ficou preocupado com meu estado físico e mental, me encaminhou para outros especialistas. Disse que eu tinha sintomas de estresse pós-traumático, que ia precisar de tempo e tratamento para me recuperar completamente. Hearing isso foi um alívio, porque finalmente alguém estava me dizendo que o que eu sentia era real, que eu não estava louca como ele sempre dizia. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga que me ajudou muito a entender o que tinha acontecido comigo. Ela me explicou sobre manipulação psicológica, sobre ciclo da violência, sobre trauma. Me ajudou a entender que nada do que aconteceu foi culpa minha, que eu era uma vítima, não uma cúmplice. Essas sessões eram dolorosas, mas necessárias. Cada conversa me ajudava a separar a verdade das mentiras que tinham sido plantadas na minha cabeça. Aos poucos eu fui recuperando minha identidade, minha autoestima, minha capacidade de tomar decisões. Também comecei o processo de divórcio, que foi complicado porque ele não queria assinar os papéis. Tentou me chantagear, me ameaçar, me convencer a voltar. Mas dessa vez eu estava forte, tinha apoio, tinha advogada. Ele não conseguiu mais me manipular, porque eu já enxergava todas as táticas dele. Quando ele percebeu que realmente tinha me perdido, ficou desesperado. Chegou a aparecer na casa da minha irmã algumas vezes, implorando para eu voltar, prometendo que ia mudar, que nunca mais faria aquilo.
mas eu já conhecia essa música. Sabia que eram promessas vazias de um homem que via sua propriedade escapando, consegui uma medida protetiva contra ele e, eventualmente, ele desistiu de me perseguir. Soube depois que ele arrumou outra mulher para explorar, o que me deixou triste, mas não surpresa. Homens como ele não mudam, apenas trocam de vítima. Durante esse período de recuperação, eu também tive que aprender coisas básicas que uma mulher da minha idade já deveria saber. Como abrir uma conta no banco, como procurar emprego, como andar sozinha na rua sem medo. Eu tinha 29 anos, mas me sentia como uma adolescente descobrindo o mundo pela primeira vez. Minha irmã me ajudou muito nesse processo. Me levava nos lugares, me ensinava como funcionavam as coisas, me dava coragem para enfrentar situações novas. Foi através dela que consegui meu primeiro emprego, numa fábrica de costura perto da casa. O trabalho era simples, mas honesto. E pela primeira vez na vida eu estava ganhando meu próprio dinheiro. A sensação de receber o primeiro salário foi indescritível. Eu chorei quando vi meu nome na folha de pagamento, quando peguei aquelas notas na minha mão. Era dinheiro que eu tinha ganhado com meu esforço, com minha dedicação. Ninguém podia tirar aquilo de mim, ninguém podia usar aquilo para me controlar. Era minha liberdade em forma de dinheiro. Comecei a sonhar novamente. Sonhava em ter minha própria casa, minha própria vida. Talvez até encontrar um amor verdadeiro um dia. Sonhos simples que qualquer pessoa tem direito de ter, mas que para mim eram revolucionários, depois de tantos anos sendo impedida de sonhar. Também comecei a ajudar outras mulheres que passavam por situações parecidas com a minha. A psicóloga me apresentou para um grupo de apoio, onde eu podia compartilhar minha experiência e ouvir as histórias de outras sobreviventes. Foi reconfortante descobrir que eu não estava sozinha, que outras mulheres tinham passado por coisas similares e tinham conseguido reconstruir suas vidas. Algumas delas se tornaram amigas muito queridas, companheiras de jornada nesse processo de cura e reconstrução. Aprendi que curar não significa esquecer o que aconteceu, mas significa não deixar que aquilo continue controlando sua vida. Significa transformar a dor em força, o trauma em sabedoria, a experiência em ferramenta para ajudar outras pessoas. Claro que o processo de recuperação não foi linear. Tive recaídas, momentos de depressão profunda, dias em que duvidava se tinha feito a escolha certa. Mas sempre que isso acontecia, eu olhava para a minha vida naquele momento. O trabalho honesto, a casa onde eu me sentia segura, os relacionamentos saudáveis que eu estava construindo, e sabia que sim, eu tinha tomado a decisão certa. A liberdade, mesmo com suas incertezas e desafios, era infinitamente melhor do que a prisão dourada que eu vivia antes. Parágrafo 5. Me conta nos comentários. Você conhece alguma mulher corajosa assim? Deixa um coração se você acredita que toda mulher merece respeito. Porque hoje, aos 70 anos, eu posso dizer que minha vida realmente começou naquele dia em que eu saí pela porta da frente daquela casa e nunca mais voltei. Foram 40 anos de liberdade, de construção, de amor próprio, de relacionamentos saudáveis. 40 anos em que eu pude ser eu mesma, sem medo, sem precisar de permissão de ninguém para existir. Depois que me estabeleci na cidade da minha irmã, minha vida tomou rumos que eu nunca imaginei possíveis. Continuei trabalhando na fábrica de costura e descobri que tinha um talento natural para aquilo. Aos poucos fui sendo promovida, ganhando a confiança dos patrões, assumindo responsabilidades maiores. Em 5 anos, eu já era supervisora da minha seção. E em 10 anos, eu tinha juntado dinheiro suficiente para abrir minha própria oficina de costura. Foi um negócio pequeno no começo. Eu trabalhava sozinha no fundo da casa que eu tinha alugado. Mas com dedicação, honestidade e muito trabalho, o negócio foi crescendo. Comecei a contratar outras mulheres, muitas delas também vindas de situações difíceis como a minha. Minha oficina se tornou um lugar de acolhimento, onde mulheres que precisavam recomeçar podiam encontrar trabalho digno e apoio emocional. Eu fazia questão de dar oportunidade para quem estava começando de novo, porque eu sabia como era importante ter alguém que acreditasse em você quando você nem acredita em si mesma. Durante esses anos todos, muita gente me pressione para me casar novamente. Diziam que mulher sozinha não era natural, que eu precisava de um homem para me completar. Mas eu tinha aprendido algo muito importante.
Eu não precisava de ninguém para me completar porque eu já era completa sozinha. Tive alguns relacionamentos ao longo dos anos, sim. Homens bons, respeitosos, que me tratavam como igual. Mas sempre deixei claro que eu não abria mão da minha independência, que eu não ia me submeter a ninguém nunca mais na vida. Alguns se assustaram com essa firmeza, outros respeitaram, e construímos parcerias bonitas baseadas em respeito mútuo. Descobri que existe amor sem posse, carinho sem controle, relacionamento sem submissão. Foi uma revelação para mim que tinha conhecido apenas o lado doentio do relacionamento entre homem e mulher. Também voltei a ter contato com minha família original. Minha mãe ainda estava viva quando eu saí daquela situação, e nosso reencontro foi emocionante. Ela chorou muito quando soube do que eu tinha passado. Se culpou por não ter percebido, por não ter me ensinado a me defender. Eu expliquei para ela que naquela época as mulheres realmente não sabiam como reconhecer os sinais de abuso, que ela fez o melhor que podia com o conhecimento que tinha. Passamos os últimos anos da vida dela muito próximas, recuperando o tempo perdido, criando memórias bonitas para substituir as lembranças dolorosas. Quando ela morreu, aos 78 anos, eu estava ao lado dela, segurando sua mão. Foi uma morte serena, cercada de amor, muito diferente da vida de sofrimento que ela tinha vivido por tanto tempo, se culpando pela minha situação. Meus irmãos também me receberam de braços abertos quando descobriram a verdade sobre o que eu tinha vivido. Eles se culparam por não terem me visitado mais, por não terem insistido mais quando ele inventava desculpas para me manter isolada. Mas expliquei que homens como meu ex-marido são muito espertos. Sabem exatamente como manipular as situações para não levantar suspeitas, que não era culpa deles não terem percebido o que estava acontecendo. Reconstruímos nossa relação familiar aos poucos, com paciência e muito amor. Hoje tenho uma relação linda com meus sobrinhos e sobrinhas, que me veem como a tia corajosa que recomeçou a vida aos 29 anos e construiu um império da costura. Eles não sabem todos os detalhes sórdidos da minha história, mas sabem que eu passei por dificuldades e que consegui vencer. Uso minha história como exemplo para eles, especialmente para as meninas, de que mulher pode ser independente, forte, dona do próprio destino. Uma coisa que me orgulha muito é ter me tornado uma referência na comunidade para mulheres em situação de violência doméstica. Ao longo dos anos, muitas mulheres vieram me procurar pedindo conselho, ajuda, apoio para sair de relacionamentos abusivos. Eu sempre recebi todas com muito carinho, ofereci trabalho quando podia, ajudei com dinheiro quando necessário, mas principalmente ofereci o que eu gostaria de ter recebido naquela época. Alguém que acreditasse na história delas sem questionar, sem julgar, sem minimizar o sofrimento. Algumas conseguiram reconstruir suas vidas completamente, outras, infelizmente, voltaram para os agressores. Aprendi que não podemos salvar quem não quer ser salvo, que cada pessoa tem seu tempo e seu processo. Mas sempre deixei a porta aberta, sempre deixei claro que se um dia elas quisessem tentar novamente, eu estaria ali para apoiar. Participei de campanhas de conscientização sobre violência doméstica, dei palestras em escolas e igrejas, ajudei na criação de uma casa de acolhimento para mulheres em situação de risco. Foi minha forma de transformar toda aquela dor em algo útil, de dar sentido ao sofrimento que eu tinha passado. Se minha história pudesse salvar uma vida sequer, então tudo teria valido a pena. Durante esses anos, também cuidei muito da minha saúde mental. Continuei fazendo terapia por muitos anos. Aprendi técnicas de relaxamento, meditação, exercícios físicos. Descobri hobbies que me davam prazer. Jardinagem, leitura, culinária. Coisas simples, mas que me conectavam com a alegria de viver, com o prazer de estar viva. Aprendi a ser feliz sozinha, a aproveitar minha própria companhia, a não precisar de validação externa para me sentir valiosa. Viajei para lugares que sempre quis conhecer, comi comidas que sempre quis experimentar, usei roupas que me faziam sentir bonita, fiz tudo o que tinha sido proibida de fazer durante aqueles anos terríveis. Cada nova experiência era uma vitória contra o passado, uma prova de que eu era livre, de que ninguém mais ia controlar minha vida.
Claro que as marcas do trauma nunca desapareceram completamente. Ainda hoje, aos 70 anos, tenho certos gatilhos, certas situações que me fazem lembrar daquele período difícil. Mas aprendi a lidar com isso de forma saudável, a reconhecer quando estou sendo triggered e a usar as ferramentas que aprendi para me acalmar e me centrar no presente. O importante é que aquelas lembranças não controlam mais minha vida, não me impedem mais de viver plenamente. Uma das coisas mais gratificantes que aconteceu na minha vida foi quando eu consegui comprar minha própria casa. Não uma casa alugada, não uma casa onde eu morava por favor de alguém, mas uma casa que era minha por direito, comprada com meu próprio dinheiro, com meu nome na escritura. Quando assinei aqueles papéis no cartório, eu chorei igual criança. Era mais que uma casa. Era o símbolo da minha liberdade, da minha independência, da minha capacidade de construir uma vida digna com minhas próprias mãos. Decorei cada cantinho daquela casa com muito carinho. Escolhi as cores que eu gostava, os móveis que me faziam sentir bem, as plantas que me davam alegria. Cada objeto ali tinha sido escolhido por mim, para mim. Ninguém me dizia como eu deveria organizar meus móveis, que cor pintar as paredes, que tipo de cortina usar. Era minha casa, meu reino, meu lugar de paz. Durante todos esses anos, muitas pessoas me perguntaram se eu não sentia raiva dele, se eu não queria me vingar do que ele tinha feito comigo. A resposta sempre foi não. Não porque eu era santa ou porque ele não merecia, mas porque eu aprendi que carregar raiva é como carregar fogo na mão. Quem se queima é a gente, não a pessoa de quem temos raiva. Eu escolhi perdoar, não por ele, mas por mim. Escolhi focar minha energia em construir coisas boas, em ajudar outras pessoas, em viver uma vida plena e feliz. A melhor vingança que eu podia ter contra ele era ser feliz, ser bem-sucedida, mostrar que eu era muito mais do que ele jamais imaginou. Soube por acaso, alguns anos depois, que ele tinha morrido. Não senti nem alegria nem tristeza, apenas uma sensação de encerramento. Era como se um capítulo da minha vida tivesse sido definitivamente fechado. Eu tinha conseguido construir uma vida tão rica, tão cheia de amor e realizações, que ele se tornou apenas uma pequena parte da minha história, não mais o centro dela. Hoje, quando olho para trás, vejo que aqueles 7 anos terríveis, por mais dolorosos que tenham sido, me ensinaram coisas valiosas sobre resiliência, sobre força interior, sobre a capacidade humana de se reinventar. Eles me fizeram mais compassiva com outras pessoas que sofrem, mais grata pelas coisas simples da vida, mais determinada na lutar pelos meus direitos e pelos direitos de outras mulheres. Não recomendaria aquela experiência para ninguém, óbvio, mas não posso negar que ela me moldou de forma profunda e, em muitos aspectos, positiva. Agora, aos 70 anos, quando olho no espelho, vejo uma mulher forte, independente, realizada. Vejo rugas que contam histórias de alegria, não só de sofrimento. Vejo olhos que já choraram muito, mas que também já riram muito. Vejo mãos que trabalharam duro, mas que também acariciaram com ternura. Vejo uma sobrevivente que se tornou guerreira, uma vítima que se transformou em vitoriosa. E isso, meu bem, isso não tem preço.